instituição. Vamos ter um linguajar polido. Eu vou começar a compartilhar aqui a tela com vocês, tá bom? Mas eu estou deixando as duas telas ligadas, então assim que alguém for entrando, eu vou habilitando aqui. Peço só que vocês me avisem que caso alguém esteja tentando entrar e não consiga, avise vocês por WhatsApp, que eu não fico monitorando aqui, então só me avisem, parem ali, que daí já incluímos a pessoa ou tentamos achar uma solução para o problema dela. Então, vamos lá. Antes de começar e mostrar uma nova aula aqui para vocês, queria perguntar, vocês leram o case que foi passado na aula passada, né? Que é da empresa Diesel de roupas. Todo mundo leu e respondeu o exercício? Sim, professor. Sim, professor. Beleza. Sim, professor. Aê, agora sim. Estamos em 12 pessoas, com 3 responderam ali, já é 25%, então tá tudo bem já, que é uma boa amostragem para dizer que todo mundo fez isso. Enfim, o que vocês acharam da estratégia, como essa empresa cresceu e como que vocês acham? No mercado atual, isso funcionaria bem da mesma forma? Eu não usaria. Sim. Eu achei ela pode falar. meio complicada, assim, de ser expressada, sabe? Uhum. Porque, assim, um público, ele seria aceito sem problema algum. Mas, como ela pega de uma forma meio ofensiva, Sim. Muita gente acaba se afastando por esse mesmo motivo, sabe? Uhum. Com certeza. É que, tipo, era outras épocas, né, que ela utilizou para crescer. No passado era mais fácil você conseguir chegar e ter uma estratégia polêmica e as pessoas não usarem uma cultura de cancelar aquela marca. Hoje em dia, esse tipo de coisa, basta ofender um público em específico que já é capaz de criar um movimento todo e pegar e poder criar um dano irreversível na empresa. Isso é verdade. E também tem essa questão que o senhor disse uma aula passada, de que tem países que não aceitariam também, né? Por conta da cultura também. Sim, com certeza. Essa questão, assim, de, para cada país, normalmente tem que ser uma comunicação diferente, especializada e trabalhada sobre aquela cultura em específico, é muito interessante, porque, há um tempo atrás, como as pessoas não tinham, digamos, muita voz. Por exemplo, hoje em dia, se um de nós se sente lesado por qualquer questão, a gente pode escrever um texto, publicar na internet, e quanto mais pessoas forem se relacionando com aquilo, se identificando, mais vão compartilhar, isso do nada, um pequeno movimento vira um movimento enorme. Mas no passado não tinha isso. Normalmente, se você se ofendesse, você tinha que acabar ficando quieto, você contava para as pessoas próximas a você, mas não chegava muito longe essa indignação. Hoje em dia, como as pessoas estão divididas em nichos na internet, se você ofende um público, todo mundo daquele público vai estar sabendo e se movimentando e se organizando facilmente para poder acabar, digamos, atacando a marca que lesou elas. Então, isso é bom, é muito bom, porque as pessoas, digamos, são mais amparadas, elas conseguem se defender mais facilmente. Mas para as empresas, elas têm que ficar muito mais atentas. Existem casos e casos, existem situações que são muito polêmicas e, por exemplo, a empresa está totalmente errada, mas também existem situações que a empresa pode fazer alguma coisa e ter a intenção de prejudicar alguém e acabar reverberando da forma errada. Porque hoje em dia, as pessoas normalmente dão muito foco para algumas questões e criam, digamos, não necessariamente aumentam, mas às vezes elas focam em trechos específicos de uma determinada coisa para parecer que a situação é pior e mais agressiva do que ela realmente é. Então, é difícil. Mas igual eu disse, eu gosto assim da questão de, hoje em dia todo mundo ter voz, porque isso faz que as empresas agem com mais responsabilidade. Se uma pessoa só ficar extremamente ofendida e triste por uma determinada coisa, teoricamente aquela coisa não deveria necessariamente existir. Tudo existe limites, mas tem coisas, obviamente, que os limites são maiores, tem situações que podem haver apenas uma discussão, mas sem atacar ninguém. E acredito que essa marca em si, hoje em dia, ela bastaria fazer uma das campanhas dela já para acabar sofrendo as consequências disso. Não sei se vocês acompanharam, mas deixa eu ver aqui. Teve 2 casos recentes onde foram mais ou menos isso, mas são completamente indignantes, assim. O primeiro, assim, pelo menos tem mais a ver.
Tem um grupo de youtubers que eles fazem live de jogos e games, que era Xbox Mil Grau o nome. E desses youtubers, ele pegou e compartilhou um conteúdo lá de cunho racista, eu não vou falar o que era especificamente agora, no Twitter, e daí eles sofreram cancelamento por causa disso. E como eles faziam live da Xbox, que a Microsoft é dona dessa marca, até a Microsoft pediu para eles tirarem o nome da Xbox do canal deles, assim. E, consequentemente, também tomaram strike no YouTube, perderam, se não me engano, o canal mesmo, acho que foi apagado, ou outras páginas em rede social também. Então, ainda mais que em época que o movimento Black Lives Matter está em alta, e era uma pauta de quase todo que é tipo de coisa na internet. Então, eles fizeram feio na bola e automaticamente perderam tudo aquilo que tinham construído. Obviamente, eles têm seguidores, contas pessoais deles. Eles, obviamente, vão conseguir se recriar mais facilmente do que outra pessoa que teria que partir do zero, mas ainda assim o dano foi bem grande. Eles foram até proibidos de utilizar a marca do videogame, que no caso eles faziam os vídeos dedicados, mencionar a marca, até fazer uso dela nos vídeos por causa disso. Então, hoje em dia é muito fácil qualquer coisa acontecer. E outro caso que eu ia relatar e queria também ouvir talvez a opinião de vocês, vocês chegaram a acompanhar aquele caso daquele senhor que faleceu no mercado Carrefour, no Recife? Alguém chegou a ver? Então, essa situação, assim, porque eu tô falando isso agora porque ontem a gente acabou falando do Condor. E o Carrefour, o mercado em si, a marca, fez todo o processamento dela, digamos, correto após a ocorrência. Ela se desculpou do ocorrido, falou que modificou os protocolos da empresa de como agir numa situação rara como essa, está amparando a família em tudo que é necessário, com toda a ajuda possível também após a perda do ente querido. Ela fez tudo aquilo que a gente falou ontem que o Condor deveria ter feito em uma situação que não é semelhante, né, mas uma situação que tipo, teria que estar de uma forma parecida. E é um caso complicado, porque considerando que e às vezes o responsável por aquele estabelecimento em específico pode ter tomado uma decisão que afetou a empresa como um todo. Então, eu não sei, na verdade, né, tipo, quem que decidiu agir daquela forma e proceder da forma que foi feito, mas é bem complicado. As empresas estão sujeitas a todo que é tipo de situação, mesmo quando elas não esperam, e coisas bem raras de acontecerem, e muitas vezes a própria gestão da empresa, digamos, como um todo, pode não estar sabendo de uma ação específica que pode prejudicar ela. Então, por isso que agir rapidamente e conseguir também prever situações que possam ocorrer é muito importante para a empresa manter a imagem dela no mercado. Mas o que vocês acharam disso? Alguém? Professor, eu peço desculpa, eu estou por fora da notícia. Não sei o que houve no momento. Então, basicamente foi isso, mas depois vocês dão uma olhada e qualquer coisa a gente comenta em outro momento. Mas assim, foi um senhor que ele é representante de uma determinada marca, se não me engano era uma marca que vendia leite e água de coco. Ele trabalhava num Carrefour lá em Recife, e daí ele teve uma parada cardíaca enquanto estava trabalhando. Daí ele veio a falecer, mas eles tentaram fazer, no caso, fizeram os primeiros socorros, eles chamaram a ambulância, ele sofreu atendimento, só que por causa que ele faleceu diretamente no local, eles não poderiam mover o corpo antes que o ML chegasse. Pelo menos foi mais ou menos isso que eu li na notícia. E quem estava na gestão daquele Carrefour optou por não fechar a loja, certo? Ele deixou o comércio continuar acontecendo e isolaram o corpo do senhor, utilizando algum como guarda-sol, uns tatumes e algumas coisas que tinham na região, sabe? Eles fizeram como se fosse uma proteção em volta do corpo e o comércio continuou normalmente. Isso foi, acho que se não me engano, ele veio a falecer como se fosse no início da manhã, como se fosse umas 8 horas, e o ML, durante todo esse período, só chegou às 11h30. Então teve o período de umas horas ali que ocorreram realmente o comércio normalmente, como se nada tivesse acontecido, e o corpo foi só isolado com esses materiais. Colocaram uma faixa de segurança também em volta, eles fizeram um isolamento um pouco mais, digamos, ali para mostrar que as pessoas não deveriam chegar perto. Mas, enfim, daí a internet se mobilizou contra, alegando a questão do desrespeito, né, com a própria família e tudo mais, nessa situação imensamente triste, e que o mercado não fez, né, tipo, nem o mínimo que seria, por exemplo, fechar as portas enquanto ele não chegava em respeito à própria família e tudo mais.
Então foi esse mais ou menos o caso. Só que ele aconteceu, se não me engano, no dia 14. E ele foi no dia 14 e agora, mais ou menos, que está chegando, assim, na maior parte do Brasil, essa notícia, assim, realmente compartilhada, com indignações pela internet. Acho que é um pouco absurdo isso, né? Eu acho com... Oi, pode falar. Não, pode falar, professor. Só, Elvis, em que sentido se diz absurdo, assim? No sentido que nem você falou, do respeito com a pessoa que, por mais que Sim. esteja ali, que merece respeito, e principalmente com a família que talvez estava ali, né, esperando até o IML retirar o Uhum. ali, e os caras lá que são os donos ou as pessoas que estavam responsáveis ter deixado funcionando ali, porque o lucro acima de tudo, né? Exatamente. Pode falar. Não, pode falar, pode continuar. Então, é que é complexo, imagina na posição, por exemplo, da empresa como um todo, descobrindo assim o que estava acontecendo lá, porque muitas vezes é difícil de saber porque essa informação não foi divulgada, assim, quem que tomou a decisão, sabe, de se portar dessa forma. Com certeza foi uma decisão errada e foi insensível e a pessoa também nem sabia as consequências que estão ali. Às vezes, por exemplo, um funcionário que estava lá encarregado, digamos, de tomar alguma atitude, ele podia ter medo de que, caso, sei lá, ele fechasse o mercado, talvez, e para ser punido de alguma forma. A gente nunca sabe, assim, por exemplo, como uma empresa ela é organizada e como que ela é estruturada, esses processos internos e como agir em dadas situações. E esse caso é um caso muito raro de se acontecer. Se for parar para ouvir, assim, e ver, tipo, dessa forma que aconteceu, por exemplo, isso acontecer dentro do mercado, no início da manhã, do cara falecer lá dentro, e toda essa situação, assim, porque se falecesse, por exemplo, dentro da ambulância, ele já estaria movendo o hospital, então ele estaria em movimento. Mas como ele faleceu lá dentro, não poderia mover o corpo. Então, é difícil a empresa já ter um protocolo de como agir nessa hora. E às vezes um funcionário, por exemplo, tomou essa decisão e acaba prejudicando a empresa inteira, além de tipo fazer todo esse dano, por exemplo, emocional na própria família. Então, às vezes é difícil você realmente conseguir prever essas situações e saber como lidar com elas. É que são dois extremos desafiados, né, professor? Porque, assim, nenhum mercado pensa nessa hipótese, assim como o Condor nunca pensou que uma mulher seria avaliada aqui no Deralcaria também, né? Com certeza. Ninguém está preparado. Eu não estou defendendo o mercado em hipótese alguma, até porque a postura eu acho que foi incorreta o que eles optaram por fazer, só de isolar uma pequena área e tudo mais. Sim. Mas a equipe do mercado, como empresa em si, eles queriam lucrar de qualquer forma. Infelizmente, Com não certeza. era alguém parente deles para querer envolver ato de luto ou algo do gênero, mas ficou uma posição feia para a marca do mercado em si, sabe? Porque com certeza. vai percorrer e vai acabar difamando o mercado em si. Eu acho que realmente foi uma falta de consideração, de bom senso, né? Porque não foi só um desrespeito com o homem que faleceu no mercado, com a família dele, mas com as outras pessoas que estavam ali no momento também. E outras Sim. queriam chegar, poxa, você entra no mercado e vai se deparar primeiramente com o corpo, entendeu? Então eu acho que é uma situação bem delicada, assim, uma questão de bom senso mesmo, deveriam ter fechado, respeitado pelo menos até o momento, né? Foi às 11 que o corpo foi retirado, então, sei lá, no mínimo até meio-dia ali, para ter um tempo ali de respeito, enfim, ou pelo menos o dia todo, né? Não ia morrer por um dia com o mercado Com fechado. certeza. Se fizesse o mínimo, que nem foi que- falado, de deixar tipo até o meio-dia, assim, fechado, até o corpo sair, realmente já teria sido já o suficiente. Pode continuar, Alex. Não, mas é isso que você falou mesmo, que seria, assim, um ato de respeito, né? Não só com o rapaz que faleceu ali, poxa, estava prestando serviço, enfim, com as outras pessoas também que estavam chegando, se deparando com corpos, Sim. com o corpo no mercado, enfim, acaba refletindo em outras pessoas também, né? E é um Sim. ato totalmente insensível da empresa, literalmente abandonar, né? Abandonar um corpo ali como se nada tivesse acontecendo. Mas o Condor meio que teve uma postura indelicada, porque tudo bem que acabou que ela faleceu no lado externo do mercado ali, mas eles também não fizeram algo de luto, digamos assim. Eles simplesmente tocaram e no final do expediente os funcionários se reuniram e rezaram um Pai Nosso,
sei lá, fizeram uma oração ali, sabe? Aham. Eles também não agiram de forma correta, eles não tiveram uma posição de humano mesmo pro ato ter Sim. acontecido. E ambos os casos também tem a situação dos colegas de trabalho dessas duas pessoas, porque, tipo, eles tiveram que, digamos, presenciaram a situação, obviamente não foi fácil para eles de forma alguma, nunca é fácil uma situação como essa, e eles continuaram tendo que trabalhar, porque, tipo, por exemplo, o Condor mesmo assim, ele não é um mercado tão grande a ponto de todos os funcionários não se conhecerem lá dentro. Isso acontece, e, tipo, é muito os funcionários pudessem continuar trabalhando normalmente e não tivessem sua, digamos, sua mente abalada naquele momento. Em ambos os casos, porque em ambos os casos as pessoas eram funcionários recorrentes ali. Então, tipo, é um desrespeito, se for ver, além da própria família também, com as pessoas e os funcionários que estão ali. Eles estão tendo que trabalhar, teoricamente, não sob pressão, mas uma situação muito desagradável. Eles não estavam, digamos, no melhor momento deles, assim, para poder continuar trabalhando e tudo mais. Praticamente parece, pelo menos dá a entender, que a empresa nem se preocupou muito em estar deles nessa questão. E um detalhe interessante nesse caso do Carrefour, pelo menos eu li uma matéria referente a isso aí, né? Tipo, eu não cheguei realmente a explorar muito esse assunto. Mas é muito comum uma empresa, quando existe realmente um funcionário que ele é culpado por tomar uma decisão errada, a empresa pronuncia sobre isso. Por exemplo, o funcionário que tomou essa decisão foi advertido, o funcionário que tomou essa decisão já foi demitido, foi mandado embora, ou alguma coisa desse gênero. Só que o Carrefour, no caso, ele não falou disso. Ele não falou, por exemplo, que o funcionário, alguém específico que tomou essa decisão, foi punido de alguma forma. Eles meio que dá a entender também que tipo, isso não foi uma decisão isolada, que isso provavelmente foi uma decisão que acabou tomando, alguém de grande responsabilidade acabou tomando. Então é muito complicado, assim, saber, tipo, exatamente tudo que aconteceu, mas no máximo vai conseguir coletar algumas informaçõezinhas, assim, que tem. Mas, de qualquer forma, foi uma postura errada que foi tomada, né? E a empresa realmente não considerou, nenhum dos dois casos que a gente estava falando, o bem-estar de ninguém. Ela realmente não considerou, por exemplo, nem da família, nem dos funcionários que trabalham ali com a pessoa, o momento em si, que é um momento tenso. Teoricamente, tudo continuou como se fosse normal. Eu acho que, tipo, talvez essa parte seja uma parte que realmente está indignando as pessoas, que é a falta de sensibilidade. Porque, obviamente, muitas empresas realmente não se importam com as coisas, da maneira que elas se posicionam. Mas, pelo menos assim, elas mostram que estão atentas e realmente estão ouvindo, e estão se importando com o que as pessoas pensam. Mas, nesses dois casos isolados, pode ter plena certeza assim, que a empresa só queria manter o negócio em funcionamento, não perder venda, não perder nada, e fingiu que estava acontecendo. É realmente um desdém absurdo, assim, com todo mundo que estava envolvido ali, direto ou indiretamente. É tristíssimo. Professor, Oi. professor, veja se tem a solicitação da Luísa aí, que ela está tentando entrar, mas não está conseguindo. Então, deixa eu ver aqui, só um segundo. Você tem o e-mail da Luísa? Tenho. Me passa ele aí, fazendo favor. Só um minuto. Ok. Eu mando diretamente por e-mail, que ela recebe um link diferenciado, né? Se não me engano, é só ela clicar, ela já entra direto. Então, fica mais fácil. Eu acho que eu achei aqui. É luisa.lvr@googlemail. Eu acabei de enviar um convite para ela. Isso aí. Tranquilo, eu Isso. acabei de enviar um convite para ela. Você pergunta para ela, se no caso, se ela recebeu um e-mail. Peça para ela ver. Ela pode entrar diretamente pelo e-mail. Eu acho que sem ter que pedir autorização, acho que vai direto, sabe? Às vezes dá umas Tá, bugadas sobre outras questões. Uhum.
Acho que deu certo. Né? Ela não responde. Não sei. Então tá, vamos começar de qualquer forma aqui, passar as slides, só para não nos prolongarmos muito mais, mas é muito bom quando tipo, a gente consegue ter uma discussão com os temas atuais, apesar mesmo os temas serem pesados e completamente negativos e tristes, assim a gente consegue dar uma discutida sobre temas que realmente estão acontecendo, assim. Mas vamos começar aqui, senão a aula vai até às 10 horas e acho que vocês não querem ficar por aqui tanto tempo assim, ouvindo minha voz. E obrigado pela discussão. Sempre é enriquecedor. A globalização dos mercados e internacionalização. Hoje nós vamos falar mais uma parte que também envolve os conceitos iniciais da disciplina, e vamos dar uma passada por eles, mas são bem simples, vocês já ouviram esses termos várias vezes na vida de vocês. Tem alguns casos de exemplos de empresas aqui que são um pouquinho mais antigos do que a maior parte de vocês, então eu acho que vai ser interessante assim, saber como essas empresas foram formadas ou quais estratégias foram adotadas ali. É bem interessantezinho. Vamos lá. A globalização não é um fenômeno novo? Olha, segundo a literatura, a gente pode considerar a globalização dividida em 4 fases, certo? Teria a primeira até a quarta, e a primeira começou em 1830. Essa fase da globalização ela se iniciou juntamente com as ferrovias, com o sistema de motores a vapor. Mas o que isso realmente afetou na globalização? A ideia de você conseguir fazer um transporte que chegasse a longas distâncias e fosse barato permitiu que regiões mais distantes umas das outras pudessem compartilhar e comercializar seus produtos. Então isso aí, digamos, começou essa integração de vendas de lugares em diferentes fronteiras. Em 1900 exatamente, até 1930, a grande variação que ocorreu foi no sistema, tanto da parte de energia elétrica e o surgimento de diferentes sistemas de comunicação. Isso possibilitou que, digamos, que as empresas e pessoas se ligassem um pouquinho mais do que já era anteriormente. Isso facilitou algumas outras questões, surgimento de novas tecnologias, e isso, com certeza, hoje em dia, tipo, não seria possível tudo que nós temos sem esses primeiros passos ali que ocorreram. Uma fase interessante, que na verdade eu coloquei os objetos aqui que realmente fizeram a grande diferença, é que eu coloquei um tanque de guerra, tá? Mas não foi o tanque de guerra que possibilitou aqui essa globalização dessa fase aqui. Mas em 1945 foi o momento, digamos, que realmente começaram a surgir as grandes potências no mundo. Tudo isso aqui resultante da Segunda Guerra Mundial. A partir desse momento, os Estados Unidos se consolidou como uma grande potência, e dessa forma, com grande poder econômico, ele pôde começar, digamos, comprar mais de fora e também distanciar um pouco mais as suas empresas, permitindo que elas atuassem de uma forma mais intensa em vários lugares diferentes do mundo. Isso aqui foi simplificando a situação, foram ocorrendo outras guerras também, o que também já contribuiu para o poder econômico. Nós já sabemos que os Estados Unidos é o país que adora levar a democracia para os outros lugares, então, basicamente, ele fundou toda a sua base desse tipo de indústria, digamos assim. Mas o grande salto realmente ocorreu agora na quarta fase. E isso aqui que nós estamos vivendo até hoje, que seria a revolução das tecnologias digitais, seria parte principalmente na área de TI e comunicação. Por meio da revolução, tanto da parte da internet, com a nossa capacidade nova de trocar informação e até mesmo maneiras de, digamos, conversar com pessoas simultaneamente, possibilitou que nós tivéssemos, digamos, a estrutura que nós temos hoje, permitindo que uma pessoa qualquer consiga comprar qualquer coisa, teoricamente, ao em volta do mundo, utilizando o celular com algumas opções e até mesmo fazendo apenas um clique. Então, nada disso seria possível se não tivesse passado por todos esses passos e chegado na maturidade tecnológica que nós temos hoje. E isso é uma coisa que constantemente vai ficando mais evidente, porque as tecnologias estão avançando tão rapidamente que a gente nem consegue, digamos, acompanhar e se lembrar corretamente de uma distância temporal de quanto tempo a gente viveu sem elas. Por exemplo, hoje em dia nós temos o celular, o smartphone surgiu ali um pouquinho antes de 2010, e hoje, cerca de 10 anos depois, nós já todos temos esse tipo de dispositivo, e ele faz parte da nossa realidade. Quase a maior parte, digamos,
da publicidade acaba sendo feito por esse tipo de sistema. Então, nossa vida se alterou muito em um prazo pequeno de uma década. Então, saber mais ou menos o que vai acontecer na próxima começa a se tornar muito, digamos, imprevisível, mas a gente sabe que isso tende a se intensificar. Mas é interessante que, tipo, digamos, até o próximo salto tecnológico, a gente só fica com umas melhorias incrementais. Por exemplo, sei lá, o celular continua sendo celular, de repente inventa um celular que a tela dobra. Mas em si não muda muita coisa. Mas podemos esperar que em breve novas tecnologias vão se tornar cada vez mais presentes e isso vai nos afetar cada vez mais. Seja inteligência artificial ou qualquer outro tipo de coisa que a gente nem imagina ainda que venha acontecer. Tudo tranquilo, pessoal, até esse momento? Professor. Oi? Tudo certo? Vamos lá. Quais são os resultados no caso da globalização? Um novo dinamismo na economia mundial. Atualmente, tipo, os países vivem nessa relação de ter que realmente exportar mais e importar menos, digamos, para ter uma certa saúde econômica, pelo menos uma forma bem superficial de se analisar. Blocos de integração econômica regional, alianças de diferentes países para conseguirem fazer compras e negociação entre si e com outros países de uma forma muito mais agressiva, digamos assim. Eles conseguem integrar as economias deles para se tornar uma potência mais forte como uma unidade só delas. Expansão dos fluxos globais de investimentos financeiros. Por meio da tecnologia, hoje em dia, a gente não pode, digamos, somente comprar e vender mercadorias. A gente também pode fazer, digamos, exportação e importação de dinheiro direto das empresas, tendo sócios espalhados durante todo o mundo. Isso aqui possibilita que as empresas cresçam cada vez mais, de uma forma cada vez mais bizarra, mas que também elas acabem, digamos, conseguindo fornecer serviços e produtos melhores cada vez mais. Só que depois nós vamos falar dessas consequências, digamos, boas e negativas de tudo isso. E a convergência dos estilos de vida e necessidades dos consumidores. Isso aqui é uma questão que é complexa de se analisar se ela realmente é boa ou ruim, mas daqui a pouco nós vamos falar mais sobre essa questão da integração cultural, mas é um problema porque, assim, cada país, antes de toda essa questão da globalização, eles tinham uma identidade própria mais forte. Então as pessoas tinham uma cultura, costumes e questões totalmente diferentes umas das outras, que preservavam uma identidade regional de cada lugar. O problema com a globalização, aquilo que nós vemos como realmente o ideal, aquilo que nós esperamos, acaba sendo uma cultura de massa, que ela é propagada normalmente para um grande país que desenvolve aquela cultura. Por exemplo, até a Netflix agora se dá uma, digamos, uma expandida no seu catálogo, a partir de um momento, não sei se foi na Casa de Papel ou o que ela começou a trazer conteúdos de outros países. Então teve séries, acho que foi Dark, que foi a primeira série alemã, sei lá. Eles começaram a trazer conteúdo de outros países. E até esse momento, nós estávamos muito bem acostumados, digamos, a só ver conteúdo dos Estados Unidos. É muito raro, por exemplo, alguém ver um filme indiano de Bollywood lá com um musical totalmente diverso. Nós estamos muito acostumados a absorver cultura de apenas alguns países. E isso é problemático porque eles acabam norteando e indicando mais ou menos aquilo que a gente vai acabar tendo interesse em comprar por meio desse tipo de mídia. Então a integração das culturas é meio problemático, porque ela acaba também aumentando um pouco essa questão de desigualdade e de superpotências, porque fica muito mais fácil você direcionar marcas e produtos que sejam de referido país, de quem realmente detém esse poder, para todos os países em volta. Essa publicidade é muito forte. Então isso é complicado porque acaba, de certa forma, induzindo as pessoas a agirem de uma forma que talvez não seja necessariamente a mais saudável e também que preserva os valores históricos de cada lugar. É muito comum começar a integrar demais a cultura e criar uma cultura única que vai nortear o que todo mundo vai querer fazer, entende? E o que propicia a globalização dos mercados? A queda de barreiras comerciais e de investimento. Isso aqui, em geral, é bom para as empresas conseguirem um crescimento ainda maior, porque nós tínhamos falado na última aula. A expansão é possível em determinado país até um certo momento. A partir do momento que você atinge esse tamanho máximo, você tem que partir para ou outros mercados dentro do próprio país, ou tem que conseguir expandir os mercados que você já atua nos países que estão em volta. Porque senão não vai ter mais como uma empresa crescer. Existe um certo limite de quanto ela pode comprar mais e o quanto ela pode incentivar as pessoas a comprarem mais do mesmo. Então, a expansão acaba sendo inevitável para as empresas que querem crescer cada vez mais. A liberalização de mercados e a adoção da prática livre comércio em economias antes fechadas. Isso aqui é bom, normalmente, para ambos os países, que acabam fazendo alianças comerciais, e ambos acabam comprando e vendendo coisas que um do outro precisa. Isso aqui é útil e a gente vê isso aqui bastante acontecendo. Pelo menos o Brasil vira e mexe tenta fazer várias alianças. Em cada governo muda somente os focos
Isso aqui é sempre vantajoso. O problema é quando a gente está no país que está, de certa forma, em desvantagem, a gente acaba aceitando uns acordos que podem prejudicar mais o país do que ajudar. Então, acaba sendo muito uma questão também de aparências. Mas isso aqui, entre empresas, normalmente acaba funcionando bem. A industrialização e o desenvolvimento econômico entre mercados emergentes. Tecnicamente, quando você está competindo no mercado maior, e principalmente por estar amplificando cada vez mais a sua empresa, você acaba encontrando novos caminhos de eficiência que anteriormente não eram bem explorados. A integração dos mercados financeiros mundiais e avanços tecnológicos. Isso aqui também facilita a parte tanto que propicia que a empresa tenha recursos para ela conseguir crescer, e também a questão de acessos mais facilmente a tecnologias e mão de obra e serviços especializados diretamente nos países que provém do serviço. Então, esse alcance maior facilita que a empresa consiga atuar de uma forma diferente e mais eficiente. Avanços em TI, manufatura e transporte, o que resultou em uma rede interconectada de clientes, fornecedores e intermediários pelo mundo. Aquilo que foi falado agora há pouco, de você realmente, hoje em dia, poder comprar com o celular qualquer coisa em volta do planeta inteiro. Às vezes você vai pagar um frete meio absurdo com a situação, pode pagar, mas, por exemplo, você realmente tem acesso a isso. E quanto mais esse sistema acaba crescendo, mais facilmente fica a pessoa conseguir importar coisas, certo? E também exportar. Então, isso aqui acaba facilitando e criando um mecanismo de rendas diferentes para quase todo mundo. E não somente uma coisa que vem diretamente para as empresas. Esse aumento de eficiência acaba afetando as pessoas diretamente, porque elas podem abrir pequenos negócios e mandar a coisa para fora. Há um tempo atrás, a gente que vendia Havaiana para fora, para outros países, e o pessoal gostava, porque é um produto nosso aqui, e, consequentemente, digamos, era uma oportunidade de ganhar dinheiro. E assim como outras coisas, como artesanatos e afins, também o Brasil acaba exportando bastante. Isso acontece muito por artesãos pequenos que estão pegando e vendendo seus produtos diretamente. Acabam ganhando bastante dinheiro, porque esse sistema já está maduro o suficiente, tanto de mecanismos, digamos, para eles conseguirem vender neles, o mecanismo para eles conseguirem cobrar, o mecanismo para conseguir entregar o produto do ponto B. Então, todo esse sistema acabando crescer, ele acaba diluindo os custos e aumentando sua eficiência constantemente. Dessa forma, novos negócios vão surgindo e mais pessoas, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, conseguem aumentar sua capacidade de renda. Isso, em geral, acaba beneficiando todos no final. Consequências da globalização de mercados. As empresas podem escolher o melhor lugar para estabelecer ou configurar suas atividades. Aquela questão, você precisa crescer, ou no caso, você é uma empresa, digamos, está situada num país, mas você tem um grande potencial público em outro país que para você vale muito a pena explorar lá. Então você consegue encontrar uma maneira de fazer teu produto chegar com maior eficiência para aqueles clientes que você está almejando. Redução de custos e maior aproximação com os clientes. Então você realmente não depende de uma outra pessoa que vai ganhar uma comissão sobre o teu produto, você consegue atender o teu cliente de uma forma melhor e algumas vezes, inclusive, mais barata. Tende a reduzir a pobreza, mas pode aumentar a defasagem entre ricos e pobres. Que questão é essa aqui? Por exemplo, normalmente quando você está criando super empresas, você acaba concorrendo com empresas menores que existem dentro de cada país. Esse tipo de situação acaba polarizando e criando empresas cada vez mais fortes, que acaba derrubando essas empresas menores e, consequentemente, diminuindo a distribuição de renda e aumentando a concentração de renda. Então, acaba prejudicando pequenas economias, certo? Então, às vezes, toda essa expansão pode prejudicar muitos negócios no meio desse desenvolvimento, esse caminho. E em algumas situações pode até ser irreversível. Então, tem que ser estudado como agir de caso a caso. É difícil, por exemplo, muitas vezes, um país agir de maneira protecionista. Necessariamente também isso não é bem certo, digamos assim. Mas em alguns casos tem que ser revisto de maneira que a sociedade em si não seja prejudicada diante do crescimento de uma entidade em específico. Obviamente, a partir do momento que a empresa está crescendo, mais pessoas podem comprar suas ações e podem participar daquele negócio em si, ela acaba criando mais empregos também. Então é muito relativo fazer essa análise, mas geralmente ela acaba aumentando a concentração de renda. Porque uma empresa que, digamos, acaba crescendo e consumindo cada vez mais, recebendo mais clientes, enquanto as demais acabam diluindo o mercado e perdendo parte de sua participação. Então tem que ser bem analisado caso a caso para ver se para cada região ou cada situação vale a pena ou não isso aqui. Mas é uma coisa que sempre tem que ficar atento. Pode prejudicar o meio ambiente. Eu não sei agora como está a situação, mas eu me lembro que alguns tempo atrás, alguns anos, a Nintendo era a empresa que mais poluía no mundo. E o que isso aqui tem a ver, por exemplo, existir empresas gigantescas, bem pulverizadas, que consigam vender no mundo inteiro? Porque normalmente elas acabam centralizando o seu poder, digamos, de produção, seu poder produtivo, em um lugar que para elas seja economicamente mais viável, ou seja, numa fábrica específica, por exemplo, na China e outros lugares. O problema disso é que essas regiões acabam ficando superlotadas de empresas e indústrias que acabam sendo nocivas para o meio ambiente.
E por causa dessa concentração ali especificamente, ela acaba danificando muito aquela região e a qualidade de vida das pessoas que moram naquele lugar. É óbvio que a empresa ela vai acabar escolhendo a situação que para ela é mais barata e mais economicamente viável. E o país também que vive disso, para ele vai flexibilizar muito as legislações ambientais, de maneira que isso aqui não atrapalhe essa negociação e essas ações que as empresas vão estar fazendo ali dentro. Mas isso aqui tem que ser muito bem analisado, porque tem maneiras melhores de coordenar isso aqui, de acordo com que as próprias empresas sejam cobradas para que elas se comportem de uma maneira que seja mais, digamos, sustentável para o meio ambiente. Normalmente as empresas acabam agindo muito sob pressão, porque para elas o melhor é espremer o máximo possível os custos, até que chega um momento do gargalo ali que você vai ter que modificar seu negócio, porque senão você não vende mais. Então, o ideal é tentar aumentar essa pressão para que ela acabe acontecendo antes, e as empresas comecem a se adequar antes de que realmente chegue no momento onde esteja catastrófico. E igual foi falado agora há pouco, a perda dos valores culturais singulares de cada nação. Isso aqui é ruim também pela questão tanto histórica ou, o que posso dizer aqui, no caso, sociológica, porque realmente você acaba prejudicando a cultura. As pessoas acabam, por exemplo, abandonando as suas músicas locais, questões que acabam gostando e costumes regionais, por acabar aderindo a uma cultura que seja mais de massa e mais global. Então as pessoas param, por exemplo, aqui no caso, não estou defendendo nenhum tipo de música específica, mas, por exemplo, as pessoas param de ver conteúdos do seu próprio país e acabam adquirindo conteúdo de fora. Isso acaba, de certa forma, fazendo ela valorizar mais as coisas lá de fora. Isso cria uma série de problemas internos. Então, além de ter um problema social envolvido nisso, também tem essa questão de você acabar dando mais poder ainda para algumas indústrias em específico que são lá de fora. Ninguém está dizendo que necessariamente você precisa super defender o que está aqui somente por defender, mas certas vezes, digamos, dar uma chance para o produto ou realmente para a produção cultural local, às vezes pode valer a pena. Tem pessoas que nunca vão gostar, por exemplo, da música local, mas enfim, certas coisas devem ser, digamos, pelo menos entendidos o valor delas, pelo menos na parte cultural, o valor que aquilo realmente tem para aquela região, o que forjou aquilo e como aquilo se mantém no ambiente certo. Cada tipo, digamos, de produção cultural, normalmente ela realmente reflete a realidade daquela região. Então é interessante entender e valorizar por todas essas questões que tem em volta, não necessariamente por ser mais comercial, correto? Modelos de negócios internacionais. Aqui vamos citar 3 principais. Lembrando que a partir das próximas aulas, quando chegar um momento em específico de nós pegarmos e trabalharmos eles separadamente, vai ter uma explicação um pouco maior e mais situações sendo explicadas aqui, tá bom? Então hoje é mais uma introdução, eu vou lançar todas as informações para vocês, mas futuramente nós vamos dar uma melhor explorada nisso aqui. Empresas focais. Iniciam transações comerciais internacionais e que concebem, desenvolvem e produzem ofertas destinadas ao consumo em escala mundial. Pense que isso aqui é a empresa propriamente dita que está dando, digamos, maneiras de vender seu produto no mundo inteiro, entre países pelo menos ali. Pense em marcas grandes como Sony, Samsung, essas empresas, a Apple, todas as empresas elas pegam e atuam em uma escala que é sempre fora das fronteiras. Ela é a própria empresa que está vendendo o seu produto ali mesmo, certo? O produto é dela e esse produto está sendo comercializado. Intermediários. São agentes especializados que fornecem uma variedade de serviços logísticos e de marketing para empresas focais. Então, são empresas que tornam, digamos, possível, ou facilitam, ou criam estratégias para que a empresa focal consiga realmente executar seu negócio. É uma espécie de apoio. Essa é a grande diferença. Ela é uma empresa, mas daqui a pouco, com os exemplos, fica mais fácil entender a diferença entre ela e os facilitadores que estão aqui embaixo. Facilitadores. São empresas ou indivíduos com experiência específica em assistência jurídica, operações bancárias, aduaneiros ou serviços correlatos. Então, são empresas aqui ou pessoas que realmente atuam facilitando os processos naturais que as empresas focais têm. Então, no caso, intermediários são empresas que oferecem uma série de serviços que realmente vão auxiliar as empresas, e facilitadores normalmente são pessoas que elas têm um conhecimento melhor e ajudam a empresa a facilite o negócio em si. Nos exemplos que eu vou passar aqui adiante fica mais fácil notar essa diferença, tá? Porque aqui por cima a descrição fica meio semelhante, mas tem bastante diferença entre um e outro. Lembrando, gente, qualquer dúvida que vocês tenham, me perguntem, tá? E parem que a gente já fala. Porque às vezes eu vou falando rápido, vou me empolgando, passando slide, mas às vezes preciso explicar melhor um assunto, então qualquer coisa me interrompa. Estratégias de internalização para empresas focais. Licenciador. É uma empresa que faz um acordo contratual com um parceiro estrangeiro, concedendo-lhe o direito de uso de determinada propriedade intelectual por um período específico de tempo mediante o pagamento de royalties ou de outra remuneração. Gente, se eu puder dar uma dica para vocês de uma coisa super interessante,
e é divertido, estudem marketing de brinquedos. Isso aqui é uma das coisas mais divertidas que tem, e é mais interessante porque isso aqui é muito regulamentado. Então, as formas que as empresas criam de estratégias para conseguir, tipo, sobreviver no mercado, lançar produtos, sempre é muito interessante. Porque elas normalmente sambam muito dos problemas ali e conseguem encontrar soluções mirabolantes e para vender coisas para criança, que normalmente é uma coisa que não dizer que é difícil, mas os caminhos são muito mais indiretos do que de qualquer outra forma. Eu citei esse exemplo aqui, eu não sei se algum de vocês conheceu esses brinquedos durante a vida. Alguém aqui conheceu? Tinha o boneco Falcon, eu acho que até ele foi relançado recentemente no edição do colecionador, e tinha os brinquedos Comando em Ação. No caso, tem até o filme, que é mais atual, chamado G.I. Joe. G.I. Joe. Alguém conhece? Nunca ouvi falar, senhor. Enfim, é porque isso aqui é um brinquedo mais antigo. Tipo, o Falcon, inclusive, é Não antes é da de minha mim. época. Sim. Mas esses brinquedos ainda existem, o Comandos de Ação ainda existe. G.I. Joe, tipo, igual eu falei, tem um filme que eu nem sei quando surgiu, mas foi depois dos anos 2000, sei lá, tipo 2010, sei lá. Então, o Falcon marcou muita vida, que ele era tipo um Max Steel do passado, porque ele era um boneco que era grande, e se não me engano foi o primeiro boneco masculino que foi inventado, porque antes já existia a Barbie é antigo. E o Falcon foi um brinquedo para meninos que, tipo, pegou e abriu o caminho, porque antes do Falcon tudo era boneca. Então, brincar com bonecas era uma atividade que era considerada feminina. Então, os meninos tinham brinquedos mais genéricos, como carrinhos e afins. E essa empresa aqui, que criou, agora não me lembro exatamente o nome dela, ela criou essas duas marcas, o G.I. Joe, e criou o boneco Falcon também. O Falcon tinha o mesmo tamanho, praticamente, com uma Barbie, e ele mexia os olhos até, assim, era engraçado, porque acho que tinha uma mola interna, você apertava um botão e olhava para os lados, assim, como se tivesse suspeito, sabe? Era um brinquedo bem tosco, mas fez bastante sucesso na época. Eu sei porque alguns tios meus até têm esses bonecos até hoje. Mas, enfim. No caso, a empresa que fabricou isso aqui, eu não me lembro o nome, mas depois eu pesquiso e falo isso aqui para vocês. Ela criou essas duas marcas, o Falcon, que era o primeiro boneco, e depois ela criou os Comandos em Ação. Esses brinquedos chegaram no Brasil por meio da Estrela, então eles foram licenciados para o Brasil, essas marcas. Mas por que eu citei esse exemplo aqui como caso interessante? Porque quando foram licenciadas essas marcas aqui para o Brasil, a empresa Estrela tinha muita autonomia. Então, digamos que ela acabou dando uma certa zoada das marcas criadas pela empresa. Por exemplo, assim, podem ver que as artes utilizadas em Comandos em Ação e a arte utilizada em Falcon, teoricamente, misturam as mesmas cores. Se não me engano, até aqui nesse brinquedo está escrito brinquedo Comandos em Ação. Essas duas marcas da empresa original eram distintas. Então, o Falcon era um brinquedo e o G.I. Joe eram outros. Então, no Brasil, eles acabaram vendendo uma única marca. Certo? Isso aqui já começa uma confusão, porque a empresa cria um produto com uma determinada identidade, porque isso aqui são coleções de bonequinhos pequenos. Esse aqui é um boneco grande. E aqui no Brasil, fundiram os dois e meio que vendiam juntos. O que atrapalha isso aqui da empresa? A empresa, para poder vender brinquedos, fazer publicidade para criança, nunca foi uma coisa fácil. Então, já que eles não poderiam colocar propaganda para criança diretamente na televisão, eles criaram um desenho, que era o desenho do G.I. Joe, e criaram também quadrinhos. Porque revistas em quadrinhos não tem tanta regra quanto a televisão tem. Então eles criaram uma revista em quadrinhos para conseguir fazer as crianças comprarem os brinquedos. Então nas revistas em quadrinhos tinham os personagens, e eles pegavam, e as crianças gostavam dos personagens das histórias e compravam os brinquedos. Isso aqui é interessante ver, porque várias empresas surgiram copiando estratégias parecidas. Você vai ver, por exemplo, a Marvel em si. Tudo bem que a Marvel teve uma questão que ela também foi incentivada muito no período de guerra, para vender patriotismo e coisas assim, mas sempre a Marvel e a Disney eles fazem digamos, produções em mídias para vender brinquedo. Isso aqui não é um segredo. Esse é o negócio principal. Não é vender grama, é realmente ganhar com os produtos licenciados. Quando vai numa Piticas da vida, por exemplo, comprar uma camiseta, todas as camisetas são licenciadas. Assim como qualquer outra empresa também de fast fashion, que seja, por exemplo, C&A e Renner e afins. Então as empresas ganham realmente pelas marcas vendendo produtos correlacionados. E quando acabam fazendo um contrato de licenciamento, que você autoriza a venda dos produtos em determinado país por determinada empresa, você tem que prezar exatamente aquilo que você quer que ela faça com a marca no contrato. Porque se não fizer, ela pode pegar e realmente bagunçar a sua estratégia de marketing. Porque o boneco Falcon acabou depois surgindo realmente nos Comandos em Ação, mas isso não foi sempre uma coisa que, digamos, que fez parte. Então acaba confundindo, digamos, o telespectador, porque normalmente essas mídias acabam chegando em qualquer outro país. Então isso aqui gera uma situação de desconforto e acabou também a identidade da marca mundial. Muitas pessoas, por exemplo, até consumir esses brinquedos, dificilmente vão conseguir relacionar
o Comandos em Ação com o G.I. Joe, que era o filme especificamente que surgiu dessa medida. Então, isso pode gerar um pouco de ruído com o passar do tempo. Então é importante a empresa realmente especificar até onde vai o limite desse licenciamento. Porque o licenciamento é isso, a empresa realmente se deu o direito de exploração de uma propriedade intelectual, seja de um produto ou de uma marca, para uma outra empresa poder explorar em algum determinado lugar. Então é bom especificar como que isso será feito para não prejudicar a empresa de nenhuma forma. Tanto que no Brasil a Estrela, por ter os direitos, acabou fazendo seus próprios brinquedos e linkando juntamente com a marca do exterior. Então, a empresa que realmente controla essa marca, que é dona dessa marca, não gostasse disso, ela não poderia fazer nada. E a parte interessante é que quem coleciona isso aqui, os brinquedos que foram feitos exclusivamente no Brasil, acabam valendo mais até que lá fora, porque são mais raros. Isso aqui é uma coisa que ninguém esperava, mas realmente vale bastante dinheiro. Franqueador. Nós vamos ter uma aula específica sobre franquias lá na frente, tá? Que eu vou explicar para vocês o processo de como faz para se criar uma franquia. Não é algo tão simples como simplesmente construir uma empresa, eu quero transformá-la em uma franquia. Tem todo um processo regulamentado de um órgão específico que realmente controla o direito de você criar uma franquia. No Brasil isso aqui é bem difícil de ser construído. Então é importante a empresa que realmente tiver essa vontade aqui, saiba que vai ter que fazer um grande processo em volta para tornar isso realidade. Franqueador é uma empresa que concede a outra o direito de uso de um sistema completo de negócio mediante o pagamento de taxas, royalties ou outras formas de remuneração. Licenciador, então, ele cede uma propriedade intelectual em específico. No caso, pode ser um produto ou pode ser uma marca. No caso, por exemplo, no Brasil, a Positivo comprou a marca Vaio. Antigamente, a marca Vaio era propriedade exclusiva da Sony explorar aqui no Brasil. Então, agora, uma pessoa, por exemplo, pode ter associado a Vaio à Sony, um produto, digamos, exime a qualidade, e pode acabar comprando um produto que é fabricado já por outra empresa e nem saber a diferença entre elas. Então é importante realmente prestar atenção nessa questão da diferença de um de outro. E o franqueador é uma completa, uma empresa por completo que você acaba, digamos, contratando e conseguindo o direito de explorar essa mesma marca e todo o seu sistema. Tem toda uma questão de, digamos, identidade que tem que ser preservada e uma estrutura que tem que ser semelhante para você poder adotar esse tipo de franquia, mas, consequentemente, você já tem toda uma marca e um marketing que já vem de fábrica para você. Já vem pronto, basta somente você replicar e utilizar, que dá tudo certo. Beleza? Aqui coloquei as imagens de algumas marcas que são famosas e são corriqueiras no nosso dia a dia. Franquia é um negócio que vale muito a pena. Normalmente eles exigem um investimento meio grande. Por exemplo, se não me engano, para abrir um Subway vai uns 300 mil, o McDonald's é um dos mais caros. O comum em essas escolas, por exemplo, em inglês, normalmente elas têm investimento um pouquinho menor, mas algumas, normalmente, as empresas são mais fortes, são mais fáceis, digamos, uma cidade comportar mais, elas são mais caras. Escolas fica mais difícil, por exemplo, quem era Araucária vai ter uma escola de inglês de cada. Não é, digamos, prático e nem lucrativo para as empresas terem mais uma. Dificilmente a região tem tantos clientes que vale a pena se fazer uma estruturação maior de quando uma coisa se trata de uma estrutura, digamos, uma empresa de ensino. Já a comida é uma coisa mais fácil, pode ter mais de uma que pode dar certo. Então, normalmente, esses aqui acabam sendo mais caros. A estrutura mais econômica de se montar uma franquia desse estilo aqui é no formato de quiosque mesmo. Daí varia ali o quanto você realmente vai pagar de aluguel e todos os custos que são envolvidos. Normalmente, o investimento inicial é menor. Então, e o retorno acaba sendo grande. Não é à toa que a Araucária, até um tempo atrás, não tinha nada que fosse relacionado à marca McDonald's, e agora já tem 2 quiosquezinhos de sorvete ali. Não sei se, na verdade, se os 2 ainda estão ativos, porque eu não tenho acompanhado mais isso do Covid, mas para quem não tinha nada, agora ter 2 sorveterias no McDonald's é uma coisa que já é divertido. Contrato Turnkey é uma empresa focal, um consórcio de empresas que planeja, financia, organiza, administra e implementa as fases de um projeto, para depois entregá-lo a um cliente estrangeiro após treinar o pessoal local. Contrato Turnkey, existem várias coisas e vários tipos de serviços que podem ser prestados nesse formato. Tá bom? Contrato Turnkey, por exemplo, é uma construtora que vem entregar uma estrutura, digamos, um prédio por completo. De certa forma, é um contrato Turnkey. Turnkey vem nessa ideia de você entregar as chaves para o cliente. Então, você pegou, fez tudo o que tinha que fazer e dá as chaves somente para ele morar lá ou tocar a empresa. Isso aqui acontece por algumas questões que nós já temos discutidos agora há pouco. Principalmente essa questão. Necessariamente não é fácil uma empresa vir para um país, se adequar à legislação local dela, conseguir atender, digamos, a cultura local de uma forma que seja eficiente, que não cria nenhum problema. Então, as empresas, quando querem vir para um país, elas acabam contratando uma espécie de consultoria para estruturar o negócio local, de maneira que a empresa consiga vir para cá e operar. Isso aqui vai, desde o mínimo, digamos, realmente uma consultoria, também, até mesmo você pegar e construir uma empresa
como um todo, já entregando um novo modelo de negócio para ser instalado e já instalado no local. Então, às vezes, para uma empresa chegar realmente colocar seu pessoal e contratar gente para começar a estruturar o negócio aqui, vale mais a pena contratar uma empresa que já tenha know-how de adaptação de negócios para trazer uma empresa de fora para um negócio local, certo? Isso aqui realmente funciona como uma espécie de serviço de consultoria também, mas às vezes pode ser bem abrangente ao ponto de entregar um negócio completamente pronto e novo diretamente para uma empresa maior tocar. Então seria uma espécie, digamos, apesar de ser empresa focal, ela aqui é tratada como empresa focal porque ela realmente tem essa integração de funcionar em mais de uma empresa, entender o relacionamento entre esses países diferentes para conseguir fazer esse negócio acontecer. Mas esse tipo de empresa também pode ser uma espécie de facilitador para os negócios. Não é facilitador, meio que um facilitador ou intermediário, dependendo do tipo de serviço que essa empresa vai oferecer para a empresa focal. Parceiro Joint Venture é uma empresa focal que cria e compartilha a propriedade de uma nova entidade jurídica por meio de investimento acionário ou fundo de ativos. Aqui eu trouxe 2 exemplos divertidinhos. Teve a Playtronic, se não me engano foi uma parceria entre a Gradiente e a Nintendo. Eu acho que talvez tivesse mais uma empresa envolvida. Mas enfim, isso aqui veio aqui para o Brasil, o intuito de pegar e conseguir difundir o Super Nintendo no Brasil. Então podem ver que, não sei se algum de vocês ainda tem Super Nintendo em casa ou conhece alguém que tenha, alguns produtos têm essa marca Playtronic escrita no cantinho. Então, além da marca da própria Nintendo, tinha a marca da Playtronic. Isso aqui acontece porque, normalmente, você vai pegar uma empresa que já tem uma certa estrutura no país, uma facilidade, uma estrutura logística para distribuir os produtos, você faz uma parceria com ela para entrar naquele mercado. Se esse negócio realmente compensa, futuramente você acaba, digamos, rompendo essa parceria após o vencimento dela, ou qualquer outra coisa assim, e você se instala oficialmente naquele país. Você já conseguiu abrir dessa forma o mercado para você. Você já adquiriu know-how, já adquiriu experiência, e dessa forma você pode ganhar sozinho lá dentro. Isso aqui é muito comum quando as empresas estão tentando entrar. A Auto Latina foi a iniciativa entre a Volkswagen e a Ford, para conseguir se instalar melhor no Brasil. Qual que é a vantagem disso aqui? Por exemplo, quando as empresas são parceiras, assim que a gente pode ver, se não me engano, existe a parceria entre Renault, Mitsubishi e Nissan. Quando as empresas realmente são parceiras e se tornam um grupo, mesmo que elas sejam concorrentes internas, elas conseguem diluir vários custos, como despesas logísticas e outras estruturas até mesmo de fábrica. Então, elas terem essa parceria inicial para ambas se fortalecerem, vale muito a pena em diferentes cenários. Então, isso aqui realmente é uma situação que as empresas utilizam até hoje para conseguir inserir no mercado. Às vezes, por exemplo, a empresa tenta vir diretamente, como foi o caso da Xiaomi, para o Brasil, e deu errado. Só que daí ela pega e faz parceria com empresas locais para poder revender seus produtos, ou com outra empresa celular, e consegue ir adentrando no país. A partir do momento que ela conseguiria, digamos, sobreviver para a independência, ela acaba abrindo ali, no caso dessa parceria, e começa a trabalhar sozinha. É a maneira mais fácil quando mais uma empresa quer entrar e adentrar dentro do mercado novo. E por mais que você divida seus clientes, toda essa facilitação que ocorre em volta possibilita que a tua empresa consiga obter resultados melhores e dilua esses custos iniciais de instalação. Isso aqui é uma situação bem vantajosa e é comum de se ver. O problema é que normalmente a gente tem acesso às grandes marcas dos produtos diretamente, mas se vocês realmente pararem para ver, quase os produtos dizem, produzido, distribuído por, ou realmente a parceira que atua naquele país como facilitador. Facilitador agora no sentido mais amplo, tá? Não no que realmente aqui nesse filme está falando. Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo? Tranquilo? Então, beleza. Por enquanto, tranquilo, professor. De boa, vamos lá. Tipos intermediários. Distribuidor estrangeiro. É um intermediário baseado no exterior, que atua sob contrato para um exportador, toma posse e distribui seus produtos em um mercado ou território nacional, geralmente desempenhando funções de marketing, tais como vendas, promoção e atendimentos pós-vendas. Meu fone está acabando aqui a bateria, eu vou só desligar ele aqui, só um minutinho. Um segundinho aqui. Esse tipo de situação é muito comum vendo por lojas. Às vezes uma loja, por exemplo, a Fast Shop, ou algumas outras grandes varejistas, assim, elas conseguem pegar e conseguir o direito de distribuir um produto lá de fora, aqui para dentro. Isso também pode acontecer, digamos, até mesmo com supermercados, algumas lojas especializadas que têm algum produto exclusivo, de exclusivo trabalhar com aquilo. Isso aqui normalmente acontece quando tem uma marca que é forte lá fora, ela quer entrar também num país, ela faz um contrato com uma empresa que já tem uma estrutura de marketing bem estabelecida,
e que quando o produto estiver sendo exposto por ela e vendido por ela, ele vai ter um alcance maior. Isso aqui também acontece muito com, às vezes, sei lá, a empresa que trabalha no mercado B2B fornecendo peças. Tem uma pequena diferença também a parte do representante. Representante é um intermediário contratado por exportador para representar e vender sua marca, sua mercadoria ou seus serviços em um país ou território designado. O distribuidor, no caso, a marca dele, do distribuidor, vai ser preponderante, ela vai ser mais forte e ela trabalha e vende o produto que está sendo distribuído. Já o representante, ele realmente acaba representando, como o próprio nome diz, a marca que ele está sendo contratado para fazer isso aqui. Isso é muito comum porque, às vezes, a empresa, digamos, ela tem um certo produto que é muito específico, isso acontece bastante no mercado B2B, é fácil ver quando você trabalha numa empresa e trabalha, digamos, na área de compras, você consegue perceber essa importância do representante de um produto lá de fora. Mas, enfim, a empresa, para não querer atuar diretamente aqui e realmente ter essa integração para frente, ela pega e tem um representante para conseguir revender seus produtos. Às vezes o representante pode trabalhar e representar mais de uma marca concorrente simultaneamente, ou às vezes pode ser uma representação exclusiva. Isso aqui está mais próximo da realidade de todo mundo, porque vira e mexe alguém acaba reconhecendo ou trabalhando com representante de alguma coisa. Agente é um intermediário que administra pedidos de compra e venda de commodities, produtos e serviços em transações comerciais internacionais mediante o pagamento de comissão. Trading Company é o intermediário que lida com a importação e exportação de uma variedade de commodities, bem e serviço. Esses dois aqui, a descrição dos dois é muito parecida. O que realmente pega e varia de um para o outro seria o tamanho e a escala que ele atua. A Trading Company é maior, então ela realmente consegue, digamos, fornecer serviços e vendas mais facilitadas e, digamos, de produtos mais diversos do que um agente conseguiria fazer. O agente ele atua nesse mesmo sentido, mas de uma forma menor, menos abrangente, com menos produtos e menos serviços, e, querendo ou não, esse funciona mais ou menos da mesma forma. Teoricamente, ambos acabam funcionando por uma parte, digamos, por comissão, e realmente acabam recebendo por volume. E empresas de gerenciamento de exportações atuam como agentes de exportações em favor de uma empresa cliente. Então, são contratados de uma empresa e fazem todos os, digamos, não os embaraços, mas todo esse sistema de exportação, envolvendo várias integrações, até por facilitadores ali no meio, para uma empresa em específico. Então, elas acabam andando em mais de uma frente, mais um tipo de exportação, porque estão trabalhando por um cliente, e não ao contrário desses dois aqui de cima, que estão especializados por tipo de produto ou serviço fornecido. Como eu disse ali atrás, a gente vai estudar mais formas disso aqui, de uma forma mais específica daqui para frente, quando a gente for entrar em partes mais específicas da matéria. Então, é importante aqui vocês somente verem que existem essas diferenças e que esse tipo de serviços e empresas existem. Depois vamos explorá-las melhores para conseguir, digamos, esmiuçar esse conteúdo um pouco mais. Facilitadores. Provedor de serviços logísticos. É uma transportadora que cuida da distribuição física e da armazenagem de produtos para as empresas focais, certo? Então ele trabalha tanto com a parte de realmente ter um sistema logístico de entrega, mas que também tem essa parte de armazenagem. Então ele pode pegar e estocar para a própria empresa, ter uma espécie de estoque, digamos, remoto, que seja distante dela, para facilitar também a distribuição logística em diferentes locais. Isso aqui facilita muito a vida de grandes empresas, principalmente, digamos, por exemplo, a Amazon. Ela realmente tem uma estrutura bem diversificada e é fácil fazer entrega porque ela tem uma eficiência logística, um know-how logístico muito grande. Isso aqui realmente faz parte do valor da própria empresa. Então, conseguir desenvolver isso aqui de uma maneira madura e sem que a empresa acabe alocando muitos custos fixos é bem válido para ela. Agente de carga. É um provedor de serviço logístico que providencia embarques internacionais para empresas exportadoras. Isso aqui eu acabo trabalhando bastante no dia a dia, não necessariamente esses últimos anos, que foram um pouco mais parados lá na empresa, mas quando a gente tem que importar peças, isso aqui acaba facilitando muito nossas vidas. A gente tem que importar peças, seja da Alemanha, seja dos Estados Unidos ou outros países mais exóticos. Então, ter uma empresa que consiga para você intermediar e encontrar diferentes maneiras de enviar esses produtos para você, facilita muito a vida da empresa. Se a empresa for ter funcionários específicos para cada coisa assim, se torna muito difícil, porque esses funcionários em si são muito caros. Isso aqui até carreiras interessantes, se algum de vocês quiserem entrar nesse ramo, e vamos falar mais algumas aqui para frente, mais opções de trabalho. Despachante aduaneiro. É um agente especializado na liberação de produtos pela alfândega em favor dos importadores. Trabalhar como despachante aduaneiro é uma função que tem bastante barreira de entrada. Consequentemente, é um mercado muito lucrativo. Tem bastante estresse? Tem bastante estresse. Tem que ter muito conhecimento, tem que conhecer pessoas do mundo inteiro, mas vale bastante a pena. É bem interessante e vale a pena realmente entrar nessa área. Se não me engano, tem um sistema de certificação para você poder atuar nessa área. E é um mercado, assim como todos os outros, quando o mercado ele envolve, necessita que você tenha um conhecimento muito específico. E é um mercado muito chato de trabalhar, porque as pessoas realmente não gostam de entrar lá por ser chato. Então é um mercado que dá muito dinheiro.
Isso é normalmente uma regra, tá? Isso normalmente funciona assim, às vezes pode ter exceções. Mas especializar em áreas, por exemplo, como áreas jurídicas, envolvendo administração, áreas realmente como despacho ou facilitação no meio para empresas, como são atividades que exigem um know-how muito grande e é um processo que é trabalhoso, é difícil uma pessoa aprender rapidamente, vale a pena especializar nessa área porque o mercado é grande e principalmente nessa área quando se trata de importação ou facilitação, é uma área que constantemente está crescendo, é uma área que não vai facilmente diminuir, somente se realmente os países chegarem e entrarem num acordo, olha, a partir de agora, para enviar uma coisa daqui para lá, vai ser igual para todos os países, vai ser tudo da mesma maneira, vamos ter um sistema único de imposto internacional, a partir do momento que tudo for simplificado e unificado no mundo inteiro, isso seria possível, mas como isso aqui nunca vai acontecer, e sempre vai existir os Brasil ali no meio do caminho, se especializar nesse tipo de coisa vale muito a pena. E, como nós tínhamos falado desde o início da disciplina, é uma tendência global essa integração. É uma coisa constante e continua acontecendo cada vez mais. Então, saber fazer essa facilitação, por exemplo, de uma empresa que queira mandar o sistema contábil dela lá para a Índia. Você conseguir criar, digamos, ter gestão e conhecimento de projeto suficiente e ter uma noção de todos os mecanismos que se envolvem para facilitar esse tipo de integração entre serviços prestados em países diferentes é um mercado que cada vez está mais rico. Então, realmente conseguir entender e trabalhar com esse tipo de questão sempre vai ser muito vantajoso. E outros tipos de facilitadores seriam bancos, advogados, companhias de seguro, consultores e empresas de pesquisa de mercado. Então, você realmente conseguir, digamos, facilitar a vida da empresa quando ela quer migrar de um país para o outro, sempre vai ser um mercado rico. Principalmente porque, como essa integração é uma coisa que está aumentando e constantemente tem novos países se integrando, novos tipos de serviços necessitam ser prestados. Então, digamos, preparado para conseguir fazer essa atuação, ou até mesmo atuar de maneira diferente em países diferentes. Por isso que conhecer outros idiomas e ter essa facilidade de comunicação e gestão até de diferentes culturas é uma habilidade que vale muito a pena ser adquirida. Porque constantemente isso aqui está sendo mais necessário. Então, quanto mais domínio as pessoas conseguirem ter dessas áreas novas, melhores vão sair do mercado. Por isso que é complicado hoje em dia dizer que é praticamente impossível alguém conhecer uma coisa específica e nunca mais ter que se atualizar com isso. É possível que aconteça? Pode acontecer, mas são exceções. Normalmente a gente tem que continuar estudando para sempre. Então o ideal é sabendo surfar nas ondas certas, sempre vai ter mercado e sempre vai conseguir ganhar dinheiro de formas que as outras pessoas não estão conseguindo ainda. Então, para trabalhar essa área, é importante estar atento e constantemente estudando coisas aleatórias, mas realmente estando integrado nessas variações do mercado e conhecendo especificidades de cada lugar, você consegue tirar proveito disso em qualquer empresa. E, gente, esse foi o conteúdo que eu tinha separado para hoje. Pergunta a vocês, alguma dúvida, algum apontamento, alguma coisa que querem saber mais? Tem algo a comentar? Nem sei que horas são, pra você ter noção. Se for ver, acho que deu quase 1 hora de aula aí. Tudo certo, minha gente? Todo mundo entendeu tudo? Acredito que o conteúdo hoje estava tranquilo. Estava tranquilo, professor. E bem interessante, assim, um assunto bem Uhum. interessante. É legal que é uma área que constantemente está em ampliação e modificação. Então tem muitos exemplos fáceis assim de conseguir puxar. Isso é legal. É bem amplo, assim, um assunto bem interessante. Várias parcerias de empresas e tudo mais. Oportunidades, né? Porque é difícil para uma empresa chegar e realmente, tipo, o processo de vir para um outro país diferente do seu é muito complexo. Desde a parte que você está estudando o mercado para ver se isso realmente vale a pena, e desde a parte de você realmente conseguir executar esse planejamento de comentar no país. Então, com certeza, envolvem muitas empresas no processo. E quando as empresas fazem uma parceria para conseguir entrar juntas, isso facilita ainda mais a questão, porque diminui os custos das duas e ambas conseguem encontrar, digamos, uma estratégia mais fácil de conseguir fazer aquilo que querem. E assim, acho que duas marcas juntas se tornam um nome mais forte, assim, quando fazem uma união, não, professor? As pessoas veem com outros olhos, assim, uma união forte, né? Sim. E também, principalmente essa parte de custos para ela, isso aí reduz bastante. E ela consegue, digamos, estudar melhor o caso antes de começar a investir por conta. Isso aí já facilita bastante. Tanto em parcerias que, mesmo que as empresas fiquem maduras nos lugares, elas acabam se rompendo. Que nem é fácil ver aqui no caso, tem realmente a Renault e a Nissan, na região do São José dos Pinhais, ali é bem fácil ver essa relação entre elas. As empresas podem até ser diferentes, mas, por exemplo, o funcionário de uma tem desconto para comprar veículo na outra, e assim por diante. Eles têm umas estruturas que são bem parecidas. E com essa troca de informação de uma com a outra, ambos conseguem crescer mais rápido.
E como, às vezes, você pode ter produtos que são concorrentes, mas necessariamente elas não são concorrentes diretos. Às vezes uma pessoa vai preferir uma marca diante uma questão, uma característica ou outra, então isso faz valer bastante a pena ainda a integração, porque uma não acaba roubando a venda da outra. Não são produtos exatamente iguais. Oi? Criam benefícios entre si, entre as duas, né? Criam uma parceria interessante, assim, então uma traz benefício para a outra, uma leva o nome junto da outra, se tornam fortes aos olhos do público, assim, então a união de duas empresas fortes ainda se tornam ainda melhores aos olhos dos outros. Com certeza. Essa Não parte leva a qualidade da outra em serviço, em produtos. Sim. A parte ruim de ter marcas associadas é que se uma fizer uma coisa errada, a outra sofre também. Mas elas também compartilham acertos. Então, é importante essa parceria ser bem selecionada e ambas serem empresas que sigam bem um norte específico. Porque se for um negócio, digamos, que elas realmente peguem e são empresas que uma empresa tem grande chance de dar problema, é um problema para as duas. Mas isso é bom para ambas as empresas. Às vezes, quem foi dado exemplo de licenciamento, algumas situações que a empresa faz um contrato para poder fornecer o produto da outra ou ajudar ela na fabricação local, isso possibilita que a empresa da região cresça bastante também. Porque é tanto conhecimento que ela vai adquirindo, são dois de mercado que ela acaba ganhando, por exemplo, que a marca já é forte lá fora, ela vai representar e revender essa marca aqui, então ela consegue, digamos, gerar até informação que pode ser útil para ela expandir para novos mercados depois. Então, é uma boa oportunidade. É um produto que já é consagrado e já tem uma demanda garantida. Então, para ela adotar isso para ela, vale bastante a pena até para adquirir know-how no tempo e conseguir levantar informação de como atuar melhor para o próprio público dela. Quando essa parceria acabar, ela pode atuar em outras frentes, outras formas. Então, isso é bem interessante. Legal, obrigado pela explicação, professor. Disponha, eu conheço a presença de vocês aqui. Legal. E podemos ter tido mais uma aula hoje. Legal, foi bom. E aí, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Alguém tem alguma dúvida, algum ponto que gostaria de mencionar? Tudo certo, professor. Perfeito, minha gente. Então, por hoje é só, minha gente. Deixa eu só pegar aqui, parar a gravação. Lembrando que eu vou